A paz do Senhor Jesus Cristo é contigo, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus. Venho aqui partilhar uma palavra com todos vós, que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 20. Antes de eu fazer a leitura, gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o sentimento e qual é o pensamento que passa em ti quando você vê alguém dizendo assim, ou quando você ouve alguém dizendo: Deus falou comigo e Ele tem uma palavra para você hoje? Quando você vê Deus usando este alguém, ou homem, ou mulher, a primeira coisa que a gente sente: oh meu Deus, por que o Senhor não falou comigo? Por que o Senhor não me usa como o Senhor usa este homem ou esta mulher? Pois esse mesmo sentimento aflorou no coração do povo de Deus quando estava ali peregrinando no Egito, saindo do Egito nas terras alheias, no deserto, passando de um lugar ao outro. E a palavra do Senhor nos mostra que Deus agora vai falar com o povo. A Bíblia diz em Êxodo, no capítulo de número 20, versículo 18 em diante, da seguinte maneira: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Para aquele que ouvia Deus falar face a face, aquele sonido, aqueles relâmpagos, aqueles trovões, o tremor daquela terra, não era nada para Moisés diante do que ele estava sentindo ao estar na presença de Deus. Veja que era assim que Moisés ouvia o Senhor. Era debaixo de trovões, era debaixo de buzinas, sonido de buzina, era debaixo de relâmpagos e de um monte fumegando. Era assim que Moisés ouvia a voz de Deus. Nós às vezes queremos que Deus fale conosco, mas não aguentamos um estalar de um trovão, quanto mais os trovões. Nós queremos ver a glória de Deus, mas não aguentamos o clarear de um relâmpago. Nós queremos ter experiências maravilhosas, talvez no silêncio, mas às vezes Deus vem com sonido de buzina. Nós queremos ver as maravilhas do sobrenatural, mas não queremos ver monte pegar fogo. Era assim que Deus falava com Moisés, e Moisés ouvia a Deus com clareza. Mas o que vendo o povo aquilo, temeu e diz: Não, pare, que Deus não fale mais, fale Deus por intermédio de ti, Moisés. Você fala e nós vamos ouvir. Mas a Bíblia diz que enquanto o povo se afastava de tudo aquilo, Moisés se aproximava daquela escuridade e entrava para o mais profundo onde Deus estava. É neste momento de coronavírus, nesse momento de separação, onde nós estamos trancados dentro de casa, que temos a oportunidade que Moisés tinha de nos achegarmos mais perto de Deus, de ouvirmos a voz de Deus como nós nunca ouvimos, de estar mais perto da escuridade, a sós com Deus. Nós nunca imaginávamos que seríamos impedidos de ir à casa do Senhor. Nós nunca imaginávamos que era bom ouvir lá o Moisés de Deus, o nosso pastor. Era tão bom quanto ele consolava, quando ele ensinava. É tão bom quando ele corrige, porque sabemos que o pastor, ele vela pela nossa salvação e não pelo manter das nossas emoções sadias. Ele vela, mesmo que ele corrija, que ele trate pela nossa salvação e não pelo nosso prazer. Mas é por ele que Deus fala, debaixo de trovão, debaixo de relâmpago, debaixo de sonido de buzina,
e de monte fumegante, debaixo de tanta prova. Mas quando o nosso pastor abre a boca para falar conosco, é tão bom. Tive algumas experiências semana aqui em casa, onde algumas ovelhas vieram para ouvir a voz de Deus. E disseram, não é pela Bíblia, pastor, nós temos Bíblia em casa, mas estamos com saudade de ouvir a sua voz, Deus falando pela boca do Senhor. Partilhei uma palavra com eles, oramos, choramos, e foi uma bênção. Quando você voltar da tua casa para a casa do Pai, quando você passar pelos umbrais da casa do Senhor, ouça a voz do seu pastor. É o Moisés de Deus, no deserto da vida, para falar conosco. Que Deus abençoe a tua vida. Se achegue à escuridade, Deus também fala com você. Deus abençoe em nome de Jesus.